A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Hoje iniciamos a série A Casa Está Cheia, mas Deus ainda quer. A casa está cheia, mas Deus ainda quer. E o tema do sermão de hoje é: aqui é o seu lugar para recomeçar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, verso de número 24. Queridos, antes de iniciar a mensagem, queremos agradecer a Deus pela vida do evangelista Douglas, que ontem completou mais um ano de vida. Que Deus possa continuar te abençoando. Fazemos votos a Deus pela sua vida e pela sua casa. Amém? Também queremos solicitar às irmãs que vão para o Frutífera, fiquem atentas, porque a nossa querida diaconisa Maria José vai colocar lá no grupo as instruções, né? A gente sabe que não tem como levar criança, porque não tem salinha, não tem estrutura para receber as crianças. Pastor, o portão abre que hora? O portão abre às 13 horas. Pastor, abre às 13 horas, então vou levar uma quentinha. Você pode comer a quentinha do lado de fora. Dentro do templo, não, nada mudou. Amém? Pastor, e se eu chegar lá e perdi minha pulseira? Perdeu sua oportunidade. Não pode perder a pulseira, porque a pulseira é que garante sua entrada. Pastor, mas eu tenho comprovante de pagamento. Não tem como. Entendeu? Regras são regras regras são regras, e por mais que às vezes elas, vão contra aquilo que nós acreditamos, são regras. Se abrir procedente para um, vai ter que abrir para todo mundo, e aí deixa de ser algo organizado e torna-se uma bagunça. Tá bom? O que você falou mesmo? Isso, também, levar também 1 quilo de alimento não perecível, com a intenção de ajudar as famílias necessitadas. Vamos lá? Evangelho escreveu São Lucas, capítulo de número 15, versículo... Vamos ler do versículo 11 ao versículo 32? Coloca para mim, por favor. Lucas, capítulo 15, versículo 11. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra os céus e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão.
e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-los. Põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Ainda no verso 24. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque este... Glória a Deus. Senhor, obrigado por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. O tema central dessa série é: aqui é o seu lugar para recomeçar. E quando a gente fala de recomeçar, nós temos assim a ideia que é recomeçar em tantas outras coisas, mas a gente se esquece que às vezes a gente precisa retornar ao primeiro amor. A gente precisa retornar aonde tudo começou. O tema central da série, ele vai nos trazer que a igreja não existe apenas para reunir crentes. A igreja existe para alcançar os perdidos. O coração de Deus nunca esteve voltado apenas para aqueles que já estão dentro. O coração de Deus sempre esteve voltado para aqueles que ainda estão longe. Por isso, nós vamos perceber a missão da igreja não termina quando as portas do templo fecham, não termina quando as luzes se apagam, quando o culto termina, quando eu dou a bênção apostólica, quando arreia a última porta, não. A missão da igreja não termina. Ela começa quando saímos para alcançar aqueles que precisam recomeçar. Lucas 15 é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia Sagrada, porque Jesus está cercado dos dois grupos completamente diferentes. De um lado estão os publicanos e os pecadores. Do outro lado estão os fariseus e os escribas. Enquanto os pecadores se aproximam para ouvir Jesus, os religiosos se aproximavam para criticar a postura de Jesus. Veja, Lucas capítulo 15, versículo 2 vai dizer: Este recebe pecadores e come com eles. Às vezes nós vivemos em um tempo, em um mundo, onde nós somos bons em criticar aqueles a quem Jesus recebe. Não entendemos que às vezes aquela pessoa, ela está ali numa posição de pecador, ela está ali numa posição ainda de reconstrução, de reconexão com o Pai. E nós vamos ver que aquilo que os fariseus consideravam um problema era exatamente a missão de Cristo. Jesus então conta 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus conta é da ovelha perdida. A dracma perdida é a segunda parábola. E a terceira parábola é o filho perdido. As 3 histórias possuem a mesma mensagem, é a mesma conexão, tem a mesma finalidade. Deus procura aquilo que está perdido. Veja bem, a ovelha se perdeu por descuido, a moeda se perdeu dentro de casa.
o filho se perdeu por decisão própria. E às vezes existem situações que é assim, olha, às vezes existem pessoas que se perdem, às vezes por descuido nosso dentro do pastoreio, dentro da liderança, dentro do discipulado. Por exemplo, essa semana o Douglas virou para mim e falou assim: pastor, temos que marcar a reunião com a Tainá, porque tem algumas pessoas que estão buscando o discipulado e nós precisamos alinhar isso. E nós precisamos alinhar, porque se nós não alinharmos, essas pessoas correm o risco de se perder. É a ovelha que se perdeu. E depois, para trazer de volta, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Nós vamos ver que a outra perda que acontece é a moeda dentro de casa. A dracma dentro de casa. A dracma ali representa pessoas que frequentam, que estão sentadas aqui, que estão cultuando, que estão pregando, que estão cantando, que estão servindo de alguma forma, mas esqueceram por que estão fazendo isso. Esqueceram qual é a sua missão, esqueceram qual é a sua motivação. A motivação já não é mais Cristo. Às vezes a motivação é ser consagrado a alguma coisa, é ter o status de liderança. Às vezes a motivação é simplesmente porque já não tem mais outro lugar para ir. Já não sabe, já não se encaixa mais em outro lugar e está aqui dentro, na casa do Pai, porém perdida. O outro é o filho que se perdeu por decisão própria. Eu me lembro de um dia que pastoreei uma pessoa e a pessoa disse para mim: tá bom, eu aceito Jesus e a partir de hoje o que eu tenho que fazer para ser um cristão? Eu virei para ele e falei assim: eu não vou falar para você deixar de fazer isso, fazer aquilo outro, não. Você fica aí e faça como eu estou fazendo. Eu estou imitando a Cristo, estou me esforçando para ser cada vez mais parecido com Cristo. Então eu tenho que imitar o Senhor, me imita em imitar a Cristo. Você olha para mim e vê, eu estou seguindo a Cristo, eu estou me esforçando para ser como Cristo. Mas, pastor, isso significa que eu sou perfeito? Claro que não, porque senão o Senhor já tinha me tirado daqui, o Senhor já tinha me tirado dessa terra. Eu não sou perfeito, eu estou lutando, me esforçando para ser parecido com Cristo. E aí ele olhou para mim e falou assim: tá bom. Passou-se algum tempo, um bom tempo. Um dia ele retorna e ele vira para mim e fala assim: pastor, eu quero lhe comunicar uma coisa, eu estou indo embora. Eu falei: por que você está indo embora? Eu estou indo embora porque eu não acreditei que eu iria mudar, e eu estou mudando, e eu não quero mudar. Existem pessoas assim. Existem pessoas que, na primeira proposta do mundo, na primeira proposta do adversário, na primeira coisa que o adversário apresenta, aquela pessoa rapidamente cede à tentação. E a palavra vai nos dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Está pronto para quê? Está pronto para você fugir da tentação. Olha, deixa eu te falar uma coisa: que te chamem de frouxo, que te chamem de fraco, mas que te chame dessas coisas porque você fugiu daquilo que te afasta de Deus. Não se perca dentro de casa e não decida ir embora. Todas essas parábolas existe alguém procurando. Veja, o pastor sai a procurar a ovelha que se perdeu. Ele sai a procurar, ele deixa as 99 e sai a procurar. Vamos lá, quantos líderes nós temos aqui hoje? Faz um sinalzinho com a mão. Deixa eu te falar uma coisa: eu não pastoreio sozinho. Eu não pastoreio sozinho. Nós pastoreamos juntos. Às vezes a gente pega a pessoa e fala assim: está aqui, pastor, estou apresentando para você. E nos esquecemos que a responsabilidade não é só do pastor, a responsabilidade é nossa como igreja. E principalmente daquele que lidera. Você pastoreia a igreja junto comigo, você que é líder. Nós temos, pastor, mas eu vou ficar andando atrás de pessoas. Lembram quando andavam atrás de você e você não era fácil? Lembra quando você dava um jeito de escorregar entre os dedos
e não caminhar naquilo que Deus queria? Lembra quando você era dificílimo, quando alguém te convidava para estar no culto, quando alguém te convidava para alguma coisa e você simplesmente arrumava um compromisso, você simplesmente arrumava uma desculpa e a desculpa ao seu ponto de vista era justíssima. Lembra disso? Pastor, eu não vou atrás, eu não sou babar de ninguém. É isso que o diabo quer que a gente faça, eu não sou babá de ninguém. Enquanto você acha que você é babá de alguém, essas pessoas estão caminhando a passos largos para o mundo, e Deus vai cobrar de nós. Nós vamos ver que existe alguém procurando a moeda que se perdeu. A mulher acende uma lâmpada dentro de casa e ela vai procurando aonde foi que aquela moeda se perdeu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Preste muito atenção nessa série que nós estamos ministrando. Sabe por quê? Nós estamos acendendo uma lâmpada para saber quem se perdeu dentro de casa. E não é para saber para nível de informação, é para que finalmente se encontre e nós possamos festejar. Veja, o filho que se foi embora por decisão própria, o pai não saiu a procurá-lo, mas o pai o avistou de longe. Significa que o pai, de vez em quando, ou sempre, estava sempre olhando de longe nos seus afazeres e olhando assim, será que vai voltar? E na primeira oportunidade que apontou, o pai correu na direção. O pai correu na direção, se lançou no pescoço daquele filho e o beijou. Isso revela uma verdade poderosa. O evangelho não é a história de um homem procurando Deus, mas é a história de Deus procurando o homem. Desde o início, as escrituras, nós vemos Deus buscando pessoas. Após a queda do homem no Éden, Deus chamou Adão, aonde estás? Gênesis capítulo 3, verso 9. Adão, aonde estás? Não é porque Deus desconhecia a localização de Adão dentro do jardim, não era isso. Mas é porque Deus é um pai que busca os seus. Jesus veio ao mundo com essa mesma missão, conduzir o homem de volta a Deus, porque Deus está procurando. Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar. É como se Deus falasse assim, olha, vai lá buscá-los. Vá ao encontro deles. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. E aqui traz uma verdade poderosíssima, porque quem havia se perdido significa que um dia estava no caminho. Significa que um dia estava na jornada. Significa que um dia tomou conhecimento qual era a direção. Mas você já viu aquele negócio? Eu lembro que um dia eu estava dirigindo e eu ia para algum lugar, eu não sei, eu não lembro agora, eu acho que eu ia no cemitério ali do Caju. E de repente, por distração, eu fui parar em Niterói. Eu errei a entrada e fui parar em Niterói. Já aconteceu um negócio desse, que você está indo para um lugar e você se perde no lugar? Já? Nós estamos caminhando em que direção? Quem é o nosso caminho? Entenda, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por... Quem é o caminho? Às vezes a gente erra o caminho. Às vezes a gente erra o caminho quando a gente se distrai com as coisas do dia a dia. Não é que nós não tenhamos que assumir responsabilidade. Não é que nós não tenhamos que ter uma vida. Não, não é isso. É que independente daquilo que estejamos fazendo,
nós não podemos esquecer que estamos no caminho, e Jesus é o caminho. Não importa, pastor, mas são muitas coisas me seduzindo nesse mundo. Imagina só, Daniel está lá na Babilônia e de repente lá oferecem para ele um monte de coisa, comida, né? Quem gosta de comer aqui? Quem gosta de uma boa refeição? Hã? Quem fica nervoso aqui quando está com fome? Sua fraqueza é a fome. Cuidado para o inimigo não trabalhar nisso em você, para causar caos e desordem na sua vida. Cuidado. Em quem você se transforma quando está com fome? E aí nós vamos ver ali Daniel, ele olha para todo aquele banquete e ele decide não se contaminar. Ele decide não se permitir ser seduzido por aquela situação. Por quê? Porque ele entendeu que independente do lugar aonde ele estiver, não importa se ele está na Babilônia, não importa, o Deus dele é um só. Ele entendeu, não importa se ele está no local dele de trabalho, o Deus dele é o mesmo, é o caminho, ele continua no caminho, ele não se perde no trabalho, ele não dá mau testemunho no trabalho, porque o Deus dele é o caminho. Ele não se perde na faculdade, porque ele sabe quem é o Deus dele, e ele está no caminho. Ele não se perde na escola, porque ele sabe quem é o caminho. Ele não se perde na sua vizinhança, porque ele sabe quem é o caminho. Mas ele também não se perde aqui dentro, quando ele é honrado, porque ele sabe quem é o caminho. E deixa eu te falar uma coisa aqui interessantíssima. Às vezes a gente acha que quando você é consagrado a diácono, evangelista, presbítero, pastor, às vezes a gente acha assim, nossa, Deus me exaltou. Eu conto, ou vocês já sabem? Eu conto, ou vocês já sabem? Isso não é uma exaltação, isso é uma oportunidade de virar servo daqueles que ele salvou. Deixa eu te falar assim, é um grande privilégio ser escolhido, mas você não pode falar assim, pronto. Não é que nem por exemplo, nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas você foi, como é que se diz? Promovido? Foi promovido o quê? A cabo. Fui promovido o quê? A sargento. Foi promovido o quê? A tenente. Pô, aí, ó, manda muito, ó. Não, aqui você não manda muito. Aqui quem manda é ele. Aqui, quanto mais você acha que está alto, mais baixo você está descendo, e servo de todos os irmãos. Oh, santo. O problema é que a gente acha, agora você vai liderar. Aí a gente fala assim, nossa, agora, por favor, me olhe, ó, quando olhar para mim, por favor, veja toda a iluminação que eu estou irradiando, porque agora eu sou o Black Master. Não é. Nos últimos dias, o Senhor tem falado muito ao meu coração que somos roupas no guarda-roupa de Deus. Ele usa quando Ele quer, é decisão dele. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui interessantíssima. Hoje a Hélida virou para mim e falou assim, amor, você vai com essa roupa? Ela não perguntou para a roupa, vai com o Fábio? Ela perguntou, você vai com essa roupa? Eu falei assim, ela perguntou assim, você vai com a camisa por baixo da outra? Eu falei assim, vou. Ela não perguntou para a camisa, você vai com o Fábio? Entendeu? Deus não está perguntando para você, você vem comigo? Não, Ele está dizendo para você, é você, sou eu que vou te usar, sou eu
Entendeu? Sou eu que vou te vestir, sou eu que vou te revestir. Entendeu? A honra não é sua, a honra é minha. Quando você recebe a oportunidade para fazer alguma coisa, entenda uma coisa: a honra não é sua, a honra é do Pai. A igreja existe para continuar a missão de Cristo. Não somos um clube religioso. Não somos um clube religioso. Há um outro dia alguém virou para mim e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, eu quero minha carteirinha. Eu falei assim: nossa, é o Sesc? Aí a pessoa falou assim: mas por quê? Eu falei assim: é importante que você tenha o cadastro de membro, mas isso é só para uma questão organizacional, só para que a gente esteja organizado, mas você não... Mas por que você não está vindo ao culto? Eu estou vindo ao culto porque eu acho que eu não tenho, eu não recebo a devida importância. Como assim? Eu estou já há 6 meses pedindo a minha carteirinha e até agora ninguém me deu a minha carteirinha. Eu falei assim: então para você não é a igreja, para você é o Sesc. Porque você acha que você vai chegar ali, vai apresentar a carteirinha e você vai receber todos os benefícios que um clube tem para te oferecer. Deixa eu te falar, aqui não é um clube, não tenho benefícios para te oferecer, a não ser aqueles que nós já recebemos do Senhor. E sabe qual foi? Nós éramos escravos do pecado, estávamos condenados à morte eterna e Ele veio nos buscar, Ele veio nos libertar, Ele veio nos salvar. Não fomos nós que caminhamos em direção a Ele, que demos o primeiro passo em sua direção, foi Ele, como está escrito, e despiu-se da sua glória, assumiu forma humana. Quando eu leio esse texto que diz que Ele assumiu forma humana, é como se eu entendesse assim, Ele assumiu uma forma pequena, frágil, uma forma desprezível, simplesmente para alcançar aquele que estava perdido. A igreja também não é um museu de santos. Como assim um museu de santos? Eu já tenho 30 anos de evangelho. Eu sou nascido e criado no evangelho. Por favor, me respeite. Eu tenho 10 anos de crente, por favor, me respeite. Eu sou não sei o quê, por favor, me respeite. Não! Igreja não é museu de santos, aonde você fica ali em exibição e agora alguém passa e fala assim: nossa, olha como ele é santo, nossa, olha como ele ora, olha como ele prega, olha, E aí você se infla e acha assim: nossa, realmente, por favor, eu sou intocável. Não, você não é intocável, porque a hora que o Pai quiser tocar, Ele toca. Somos uma comunidade de resgatados, que trabalha para resgatar outros. Somos uma família preparada para receber quem deseja recomeçar. Olha, ontem eu estava falando com um pessoal e falei assim: eu sou chamado para fazer muitos enterros e eu não faço discriminação. Para mim não importa se é preto, pobre, rico, não importa se é da comunidade, não importa se é bandido, não importa, para mim não é, eu vou, entendeu? Não importa quem entrar por aquelas portas, não importa se tiver cheiroso, bonitinho, não importa, se tiver bem arrumadinho, não importa se for baixinho, se for alto, se for magro, se for rechuchudo, não importa. Não importa, não importa quem Deus coloca na minha trajetória, no meu caminho, como alvo de resgate, não importa, eu não posso fazer acepção. Não cabe a mim decidir, não, sobre esse eu vou falar, com esse eu vou falar, com aquele eu não vou falar. Entenda, Deus não é seletivo, Ele morreu e deu o direito que
todos aqueles que confessarem Jesus Cristo e receberem como Salvador, sejam feitos filhos de Deus. Não importa se você tem uma boa conta bancária, não importa se a sua conta é a pior de todas, não importa se você tem carro, se você não tem, Ele não vem te salvar por aquilo que você tem, Ele vem te salvar por aquilo que você aceitou, e você o aceitou como seu resgatador. E é por isso que podemos declarar que aqui é o seu lugar para recomeçar. E o Pai continua procurando filhos. O Pai, Ele não é assim que nem eu, que virei no início do casamento, eu e a Hélida, eu falei assim: Hélida, em nome de Jesus, eu só quero um filho. Ele não é que nem eu, que depois de 15 anos, aí eu falei assim: não, Hélida, é bom que a gente tenha outro filho? Não. Deus quer muitos filhos, e Ele quer isso, assim, ó, sem limite, sem limite. E sabe o que Ele está esperando? Ele não está esperando que Jesus venha novamente, morra novamente numa cruz, e diga assim: eu vim resgatar vocês novamente. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora cabe a nós dar continuidade à sua missão. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Ele quer que todos venham ao arrependimento. E Deus é tão bom, que Deus não quer nos destruir. Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer acabar conosco. Olha, deixa eu contar uma experiência para você. Vocês sabem por que eu não como frango, que eu não gosto de frango? Sabem? Alguns devem saber. Mas um dos principais motivos pelos quais eu não gosto de comer frango é porque lá em casa nós tínhamos que criar o frango, eu dava nome ao frango e depois eu tinha que matar o frango. E aquilo me destruía por dentro. Imagina só. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus disse assim, ó: vocês, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos. Quando um filho pede peixe, você não dá serpente. Quando um filho pede pão, você não dá pedra. Que dirá Deus? Você acha mesmo que Deus quer que a gente se perca? Ele tanto não quer que a gente se perca, que a Bíblia Sagrada vai dizer em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha... Agora sabe o que ele espera? 1 João capítulo 3, verso 16. 1 João capítulo 3, verso 16. Assim como Cristo se entregou pela igreja, vós deveis dar as vossas vidas uns pelos outros. Não é sobre ser crucificado pelo irmão, é sobre ajudar a carregar a cruz. É sobre dizer, não desista, é sobre dizer, há algo maravilhoso para você. Entenda, aquele filho, ele abandonou a casa, ele desprezou princípios, desperdiçou recurso, feriu seu pai, mas o pai nunca desistiu dele. A distância do filho não apagou o amor do pai. Da mesma forma, o pecado afasta o homem de Deus, mas não afasta Deus de desistir do homem. Deus ama quem ainda está longe. Lucas, o texto de Lucas, capítulo 15, verso 20, vai dizer assim: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. É como se o pai dissesse assim: ele voltou. Ele voltou, ele está quebrado, ele está sujo, ele não é aquela, ele está barbudo, não é aquela pessoa que saiu daqui com o nariz em pé, ele não é aquela pessoa, já não é mais, ele voltou.
E quando ele volta, o pai não está aí se ele estava com o cheiro do chiqueiro. O pai não está aí se ele estava com o cheiro das mazelas, com o odor fétido, horrível. Não, o pai não quer saber disso. O pai se lança sobre o seu pescoço e o beija. O pai não fica com nojinho. O pai não olha e fala assim: ah, não quero. O pai viu de longe, isso significa que ele continuava olhando, continuava esperando, continuava acreditando. Existem pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas Deus está trabalhando nelas. Existem filhos afastados, maridos resistentes, esposas feridas, pais endurecidos, amigos distantes, mas Deus continua agindo. Filipenses capítulo 2, versículo 13 vai dizer: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus continua operando segundo a sua boa vontade. Como é assim? 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Talvez você está só na fase de regar. Talvez você está só na fase de plantar. Eu não sei em quais dos momentos eu e você estamos, mas de uma coisa eu sei: o papel de dar o crescimento continua sendo dele. Precisamos de estratégias espirituais. Nenhum grande mover de Deus começou sem oração. Antes do Pentecoste houve oração. Antes das grandes decisões houve oração. Antes das expansões missionárias houve oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração. Você precisa orar. Só que você precisa orar, mas também precisa ter testemunho. Pastor, e o que é ter testemunho? É não se esquecer que você foi limpo e você não pode mais se sujar. Ter testemunho é não se esquecer, você foi transportado das trevas para o reino da luz. Ter testemunho é não se perder no caminho. É não se esquecer de qual é a motivação, é não se esquecer por que você se move. Precisamos perguntar: Senhor, como alcançar esta família? Como alcançar a minha família? Como alcançar a rua? Como alcançar este bairro? Como alcançar esta geração? Como alcançar a minha família? Aqui serve água para o pastor, mas em casa, se alguém pedir água, aqui está disposto a passar pano no banheiro, mas em casa, se pedir para lavar o banheiro. Aqui está disposto a chegar no primeiro horário, mas em casa, se pedir para arrumar um simples prato de refeição. Aqui quer resolver todos os problemas, mas em casa é incapaz de trocar uma lâmpada. Testemunho. O testemunho não começa nas grandes atitudes, nos grandes comportamentos. Ela começa nas pequenas coisinhas, é na vassoura que você passa sem ninguém te pedir, é no lixo que você joga fora sem que ninguém precise te lembrar, é na cooperação de entender que a responsabilidade de manter aquele lar não é só de uma pessoa, mas é algo conjunto. Como assim? Testemunho é como alguém, quando um vizinho, sabe, ele te traz prejuízo. Mas você olha para ele e fala assim: tudo bem. Testemunho.
Testemunha quando o vizinho bota o dedo na sua cara, te afronta, faz um monte de coisa, de birra, pirraça, um monte de coisa. E ao invés de responder, Senhor, manda fogo do céu, queima ele, você diz, Senhor, tenha misericórdia de mim e não me dê força. O problema é que, às vezes, na nossa vizinhança, na nossa rua, a nossa reputação não é boa. Às vezes a nossa reputação não é boa. Lembra que em um sermão eu disse aqui que minha mãe ganhou todos os seus vizinhos. Mas você sabe como é que minha mãe ganhou todos os seus vizinhos? Um dia, meu pai resolveu comprar uma casa num lugar onde essa casa só tinha as paredes e o telhado. Nós saímos de uma casa que morava no pé da comunidade para uma casa que era na última casa do morro. E depois ele levou a gente para uma casa onde não tinha basicamente nada. Não tinha banheiro naquela casa. E aí meu pai foi um dia, numa viagem, ele trabalhava como vendedor de uma loja de tecidos, ele foi fazer uma viagem para São Paulo e ele ganhou um bom valor e era final de ano. E quando chegou, ele com aquele valor, ele sentou eu, minha irmã Gabriela, meu irmão Rony, nós que éramos os 3 mais velhos, e falou assim, olha, vocês precisam decidir, eu faço a ceia de Natal ou eu faço o banheiro. Só que não era só fazer o banheiro. Fazer o banheiro significava comprar dezenas de metros de tubo, daqueles tubos de 150 para ligar o esgoto, porque não tinha banheiro, porque não tinha esgoto no local onde nós morávamos. O único esgoto que tinha era aquele esgoto que o pessoal chamava de como é que é o nome? Não. Era aquele de barro, manilha de barro, era aquelas manilhas de barro. Fossa. E o vizinho não deixava ninguém ligar ali. Principalmente a nós, que éramos crentes, e eles não gostavam de crente. E aí sabe o que acontece? Nós, obviamente, optamos pelo banheiro ao invés da ceia. Porque toda vez que nós queríamos utilizar o banheiro, nós tínhamos que atravessar quase a comunidade para ir na casa dos nossos avós para utilizar o banheiro. E aquilo era estressante, exaustivo, porque nem sempre as pessoas estão prontas para nos receber. E aí sabe o que acontece? Meu pai fez aquela proposta, nós aceitamos a proposta, e aí ele comprou dezenas de metros de tubo. Um dia, aqueles vizinhos que não deixavam meu pai utilizar o esgoto, mas que tinham uma fossa, que virava e mexia quando a fossa enchia, eles tinham que ir lá fazer aquele negócio que era nojento, limpar aquela fossa. Eles agora olham para minha mãe e falam assim, olha, dona Daías, será que a senhora não permite a gente ligar o nosso esgoto no seu esgoto? Mamãe poderia ter dito assim, eu cheguei aqui, tive sede e não me deste de beber? Precisei de um cano de esgoto e vocês simplesmente me mandaram me virar? Mamãe poderia ter dito isso. Mamãe falou assim, pode deixar, eu vou conversar com meu marido e vou falar com o Senhor Jesus também. Mamãe foi conversar com meu pai e meu pai falou assim, pode pôr. Mamãe, naquele dia, começou a dar um start para ganhar os seus vizinhos, porque ela viu ali uma oportunidade não de ceder um esgoto, mas de acessar alguém através daquilo que Deus havia feito por ela. Consequentemente, mamãe foi ganhando um, foi ganhando outro, 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 foi ganhando outro. E hoje, queridos, nós temos pessoas que ainda naquele lugar não servem a Jesus, mas todas elas conhecem Jesus através da minha mãe. Como é que a rua que você mora te conhece? Como é que o bairro te conhece? Pastor, mas como que eu faço isso? Tiago, capítulo 1, verso 5, se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus.
Você precisa entender que essa missão precisa nascer em oração, precisa nascer em você, esse desejo de alcançar alguém através da sua vida. Você precisa crescer em oração, precisa multiplicar aquilo que Deus colocou para você. Toda grande colheita começa com pequenos grãos, com pequenas sementes, começam com oração, começam com lágrimas, começa com a quebra do orgulho. O evangelho precisa ser pregado incansavelmente. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, prega a palavra. Pastor, mas o que eu mais ouço falar, pastor, mas eu já falei. Quando você não conseguir mais falar, que a sua vida fale por você. Insista a tempo e fora de... pastor, esse não é o melhor momento para falar sobre Cristo. Deixa eu te falar. Se é apropriado falar sobre Cristo num velório, no momento da perda de alguém, é apropriado falar sobre Cristo? Desde o velório até o nascimento, até o casamento, pode-se falar de Cristo? Dá para se apresentar de Cristo? Nossa, um acidente, dá para se falar de Cristo? Seja qual for a situação, dá para apresentar Cristo. Prega a palavra, insista. Mas pastor, eu já falei ontem. Fala hoje. Pastor, mas eu já falei hoje. Fale amanhã. Pastor, mas e aí? O que eu faço? Entenda uma coisa, não é sua responsabilidade convencer ninguém de nada. É minha e sua responsabilidade falar dele. Quem convence é ele. O filho pródigo só voltou porque ainda se lembrava da casa do pai. Alguém precisa lembrar as pessoas de que existe uma casa para onde voltar. Existe esperança, existe perdão, existe salvação, existe recomeço. Não podemos nos cansar de falar de Cristo. Paulo pergunta em Romanos capítulo 10, verso 14, como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? O evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, verso 19. Porque não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho. Toda oportunidade que eu tiver de falar, eu vou falar. E quem não quiser ouvir, por favor, saia de perto de mim. Mas se estiver perto de mim, eu vou falar, nem que seja Deus é bom demais. E isso é tão maravilhoso que eu me lembro um dia que eu estava na faculdade, eu estava para fazer a minha inscrição na faculdade, e eu já contei isso daqui, e eu lembro que naquele dia, no dia da matrícula, eu tinha que buscar o Lucas na escola, e tinha assim para mais de 400 pessoas na minha frente. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou sair daqui hoje. E por acaso era uma quarta-feira, e aí eu peguei lá minha senha e fui buscar o Lucas, e quando voltei, tive alguns percalços no meio do caminho na volta. Quando voltei, aquelas 400 pessoas haviam sido chamadas, eu não sei como, mas foram chamadas. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu chamei o rapaz lá, e eu falei assim, poxa, eu fui buscar meu filho na escola, será que não pode me adiantar? Ele falou assim, sinto muito, mas você vai ter que pegar uma nova senha e voltar para o final da fila. E pegar uma nova senha significava retornar as 400 novas pessoas na minha frente. E aí eu olhei assim e falei assim, tá bom. De repente, em um chão assim limpo, eu olho e tem um papel assim, ó. Aí eu falei assim, não custa nada. Quando eu peguei o papel e abri o papel, não eram mais as 400 pessoas, eram só 15 pessoas na minha frente. E aí eu fui para a fila das 15 pessoas na minha frente, rindo, sabe quem ri sozinho? Rindo, só que por dentro agradecendo a Deus. Deus é muito bom, porque tinha 400 na minha frente e agora só tem 15.
E aí eu estou ali rindo, agradecendo a Deus, eu falei assim, oh meu Deus, e rindo, e eu não verbalizava, mas meu rosto expressava que eu estava feliz. E de repente alguém que estava atrás de mim vira para mim e fala assim, caramba, é muito bom, né? Essa oportunidade de bolsa, de estudo. Eu falei assim, Deus é muito bom. E ele achava que eu estava feliz por causa da oportunidade da bolsa. Sim, eu estava, mas eu estava mais feliz porque Deus, na sua infinita misericórdia, ali agora tirou as 400 da minha frente e botou 15. E ele virou para mim e falou assim, nossa, mas você é crente? Eu falei assim, nossa, até o tutano. De qual igreja? Eu falei assim, eu sou da Bleia. Eu falei assim, e você? Já que você está me perguntando, você é da onde? Eu falei assim, sou desviado. Eu falei assim, você é desviado? Você não tem medo, não? Aí ele, medo de quê? De que a trombeta toque a qualquer momento e você não ouça ela tocar? Aí, mas você acha que vai tocar? Eu falei assim, eu não tenho a menor dúvida. Eu vivo como se hoje fosse o último dia. E vou falar uma coisa para você. Se a trombeta tocar, a bolsa fica por aí, porque eu vou com ele. Aí eu nunca pensei por essa perspectiva. Eu falei assim, eu imagino. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não quer voltar? Aí ele, eu acho que domingo eu vou na igreja. Eu falei assim, não estou perguntando se você quer voltar domingo. Estou perguntando se você quer voltar agora. Agora aqui, eu falei assim, pode ficar tranquilo, que eu sou da Bleia, mas eu não vou fazer aquele estardalhaço. Eu vou simplesmente orar por você aqui, sorrindo, com um sorriso no rosto. E só eu e você e Deus vai saber que você restaurou a aliança com ele. Topa? Aí ele falou assim, claro, então, olha, já que você está restaurando a aliança com ele, deixa eu te falar uma coisa, vamos orar. E eu comecei a orar por ele, e eu confesso a você que eu estava tão feliz agora, porque um papel foi a oportunidade que eu tinha para reconciliar alguém com Jesus. Agora eu estava feliz, eu olhei e falei assim, e aí, sabe como é que nós somos, né? A minha felicidade estava assim, já que nem panela de pressão, querendo explodir e falar alto e falar, meu Deus, quem estava perdido se encontrou. Mas eu havia prometido a ele que eu ia fazer aquela oração, Senhor, seu filho, recebe ele de volta. Aí eu virei para ele e falei assim, então agora você não pode ver se vai na igreja domingo, agora você tem a responsabilidade de ir, porque você firmou com ele uma aliança. E aí começamos o curso, foi estudando, ele era outro curso, o meu era outro, e eu encontrava ele de vez em quando num lugar que o pessoal chamava de bosque, encontrava ele lá sentado, estudando, aí eu falei assim, e aí, tudo bem contigo? Aí ele, tudo bem, e aí, tá firme? Aí ele, como rocha. Entenda, toda situação é uma oportunidade. Como crerão se não há quem fale, se não há quem pregue? Jesus ordenou em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Pai continua buscando. Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, discípulo do Fábio, discípulo do Douglas, discípulo da Jailza, discípulo da Gabriela, não, é discípulo de Cristo. A missão continua, o chamado continua, a urgência continua. Nossa primeira missão começa dentro da nossa casa. Seja aquilo que você professa ser dentro da sua casa. Se você aqui é muito bonzinho com as pessoas, mas é um demônio dentro da sua casa, você está perdendo o seu tempo. É lá que você precisa ser luz. Aqui já tem muita luz reunida e você precisa dar continuidade. Aqui só consequência do que nós somos lá. Se aqui você é uma coisa, eu e você aqui somos uma coisa, e lá nós somos outra, deixa eu te falar, somos hipócritas. E Deus não tem pacto, não tem aliança com gente falsa. Deus não tem aliança com hipócrita. Entenda, vamos entender isso.
Deus quer que seja onde estivermos, nós sejamos filhos de Deus. Ah, mas afronta, tu não sabe como eu estou sendo afrontado, pastor. Realmente eu não sei, eu sei das minhas afrontas. E vou falar uma coisa para você, das minhas afrontas. Ontem à noite eu gravei o vídeo da palavra fazendo a chamada de hoje, e eu gravei um outro vídeo que essa semana, eu não sei qual que a Tamires vai lançar, mas o tema de um vídeo que eu lancei é: não bata palma para maluco dançar. Tem gente batendo palma para maluco dançar e perdendo a salvação por causa disso. Não há nada mais precioso do que o céu, não há nada mais precioso do que o céu. Deixe te provocar, deixe falar o que quiser. Bem-aventurado quando disserem toda sorte de mentira a vosso respeito, quando vos perseguirem por causa do meu nome. Outras palavras sinta-se feliz, realizado. Está fazendo isso comigo por quê? Porque eu declaro que eu sou cristão, que eu sou servo de Deus, que eu sou filho de Deus. Oh, aleluia. Nossa, mas você está feliz porque estão praticando mal com você, porque você é filho de Deus? Sim, porque eu estou no caminho certo, eu estou seguindo Cristo. Fizeram muito mais com Ele. O que estão fazendo comigo não é nada perto do que Ele sofreu. Muitas das vezes pensamos em alcançar multidões, mas Deus frequentemente começa pela nossa própria família. O primeiro campo missionário, a primeira igreja é a nossa casa. Jesus disse ao ex-endemoniado gadareno, ele diz assim em Lucas capítulo 8, verso 39, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. Olha só o que ele fala, volta para a sua casa. Imagina só aquele homem agora voltando para casa e alguém abrindo a porta. Imagina só, quando Pedro foi preso, que aí a igreja estava orando para que Pedro fosse solto, e Pedro bate na porta e chega lá e a menina abre a porta e ela fala assim, mas ele estava preso. Ela fica assim assustada e fala assim, Pedro está aí fora. E Pedro era alguém que estava transformado. Imagina só, aquele camarada que não conseguia viver em família, vivia nas sepulturas, que não tinha corrente que o prendia, não tinha cadeia que o segurasse. Agora ele bate na porta e as pessoas provavelmente na sua casa não o esperavam mais de volta. Provavelmente alguém virou e falou assim, vê quem é que está batendo aí no portão aí. Quem é que está batendo aí na porta? E quando alguém talvez chega lá, o texto não diz, mas alguém olha assim e fala assim, gente, vocês não vão... Ó, sabe quem está aí fora? Quem está aí fora? Vocês não vão acreditar quem está aí fora. Quem está aí fora é meu pai. Quem está aí fora é meu tio. Quem está aí fora é meu irmão. Quem está aí fora é aquela pessoa que era insuportável conviver com ela, viver debaixo do mesmo teto. É essa? Mas como assim? Aí Jesus disse assim, ó, conta quão grandes coisas te fez Deus. Queridos, esse texto aqui, ele nos revela uma coisa maravilhosa. Nada do que Deus faz é pequeno, é grandioso. Porque, vamos lá, o que Deus expulsou daquele homem foi demônios. Deus não deu uma casa nova para aquele homem, não deu assim cavalos, não deu riquezas. Deus não fez isso, não deu assim, vou dar assim uma renovação na sua vida assim, sabe? Você vai falar em línguas. Não, Deus não fez isso, não. Deus virou e tirou os demônios dele, foi isso que aconteceu. Os demônios que saíram dele, eu não acredito que os demônios estavam lá deixando ele, que nem naqueles filmes de terror que a gente está acostumado a ver com a cara distorcida, não. Eu não sei qual era o comportamento dele. Talvez ele fosse alguém extremamente debochado. O espírito que operava nele fazia hora ele ser debochado, hora ser da confusão, hora ser da beliscadinha. Sabe como é que é a beliscadinha? É aquela pessoa que a última palavra tem que ser dela, mesmo que seja para tacar fogo no parquinho. Não sabe encerrar o negócio, ela fica ali sempre ali, ó, furtigando, fica sempre ali, ó, provocando.
Talvez um dos demônios que estava nele fez isso. Mas aí ele volta para casa e fala assim, ó, sou eu, ó, Deus me libertou. Deus me libertou. Eu encontrei o Filho de Deus, Ele me libertou, Ele me libertou. Eu estou livre das amarras. Olha, eu agora posso voltar para casa. Ele volta para casa e conta tudo que Deus havia feito. André encontrou Jesus, imediatamente procurou seus irmãos. João capítulo 1, verso 41. E este o achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias. Cornélio reuniu sua família para ouvir a palavra. Atos capítulo 10, verso 33. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto, pois, Deus tem mandado. Olha que coisa maravilhosa. Na segunda-feira nós tivemos o PGM, e nós tivemos o PGM em várias casas, e tivemos um PGM na casa do Paulo. Como é que é o nome do seu PGM? Tetelestai. Quando eu vi a foto, eu falei assim, tinha alguém que não era seu familiar ali? Mas dentre aquelas pessoas ali, tem pessoas afastadas e distantes, com quebra de aliança, e você reuniu eles para ouvir a palavra? Entendeu? Foi isso que Cornélio fez. Vem, eu quero reunir vocês para ouvir o que Deus ainda continua fazendo. Ainda continua fazendo. O carcereiro recebeu uma promessa. Atos capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus ama famílias. Deus quer alcançar famílias. Deus quer salvar famílias. Quem falará de Jesus para eles? Talvez Deus tenha te colocado naquela família exatamente para ser uma luz. Talvez você está dizendo assim, nossa, mas Deus podia me colocar numa família tão bacana assim, né, com uma boa conta bancária para resolver meus problemas, não ter uma dificuldade. Sim, Deus te colocou numa família improvável para você resolver o problema desta família, que ela conheça Cristo através de você. Veja, nós já estamos caminhando para terminar. Existem pessoas que ouvirão um pastor algumas vezes, mas ouvirão você durante ano. Observarão seu testemunho, perceberão a sua transformação, verão a sua fé e através da sua vida poderão encontrar Jesus. A igreja primitiva se reunia nas casas. Cada casa aberta pode se tornar um altar, um lugar de discipulado, um ambiente de cura, um centro de evangelização, uma porta de entrada para o reino. Uma casa aberta para Deus pode mudar uma família inteira. Pastor, mas é muito difícil. Não desanime na missão. Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. O maior bem que eu e você podemos fazer para alguém é apresentar Cristo. O pai esperou, o pai perseverou, o pai acreditou, o pai não desistiu que aquele filho retornaria. Nem todo resultado é imediato. Jesus ensinou, Marcos capítulo 4, verso 28, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. Deus trabalha em processos. Enquanto o pai aguardava, Deus estava trabalhando no coração do filho. A fome chegou, a solidão chegou, a reflexão chegou e o arrependimento também chegou. Há pessoas pelas quais você está orando há anos. Continue. Deus ainda está trabalhando. Você é instrumento de Deus, não desanime. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Deus quer usar a sua voz. Canta lá naquela casa. Bota um hino lá. E bota um hino assim, ó, que seja bem claro o que está sendo dito.
Bota um hino. Em vez de botar a bossa nova, funk, aquelas outras coisas, aquelas outras porcarias nojentas, abra sua casa para aquilo que é bênção. Comece a falar de Deus, do amor do Pai, através das suas atitudes. Eu me lembro de um dia que eu era muito novo, tinha aproximadamente uns 17 para 18 anos, e eu tinha um vizinho que ele tinha uma equipe de som. E todo domingo, depois da escola dominical, ele ligava aquele negócio e virava para a nossa casa, e eu deitava no sofá, e o sofá parecia que tinha massageador. Um dia eu estava com tanta ira que eu cheguei na janela, eu falei assim: Deus, queima esse som, queima ele, Senhor. Manda um fogo, um raio, alguma coisa do céu para acabar com essa perturbação. Aí um dia eu estava num culto, um pastor pregou uma palavra e aquele pastor falou assim: você quer que Deus acabe com a perturbação na sua vizinhança? Ele é o príncipe da paz, apresente Jesus para a sua vizinhança. Aí um dia ele botou lá o som, como ele fazia todos os domingos. Eu cheguei da janela e falei assim: Deus, tu sabe que a minha vontade é mandar queimar. Tu sabe que eu quero pedir um raio daquele bem poderoso para... Tu sabe, Deus. A minha alma, o meu ser está gritando por isso. Mas olha, Deus, eu decidi que vou pegar aquilo que estão fazendo comigo e transformar num bem. Senhor, abençoa ele, salva ele, Senhor. Salva ele, Senhor, para ele pegar isso aí e isso ser um instrumento de salvação. A gente dá uma cruzada com esse som, Senhor. Imagina como é que vai ser alguém pregando nesse som, alguém cantando nesse som, Senhor. Salva ele. Aí, sabe, naquele intervalo de troca uma música para outra, aí ele me pegou dizendo: Senhor, salva ele, abençoa ele. Aí ele virou para mim e falou assim: qual é, Fábio, o som está te incomodando? Aí eu falei assim: eu estou orando por você, para Deus te salvar. Mas me salvar de quê? Eu falei assim: te salvar dessa perturbação aí. Eu creio que você vai me emprestar esse som aí, você vai estar lá comigo, a gente vai dar uma cruzada com esse som. Aquele homem, um dia no exercício da sua profissão, ele sofreu um acidente, e eu me senti tão mal. Sabe o que acalentou o meu coração? Que ainda que eu fosse imaturo, sabe, minha mãe não ganhou meus vizinhos, agora, aqueles vizinhos que foram ganhos pela minha mãe, aquele vizinho que foi ganho, que agora era um pastor, chega no leito daquele homem que estava à beira da morte, e vira para ele e fala assim: eu vim trazer Jesus para você. Você quer receber Jesus antes que seja a sua última hora? E aquele homem virou e falou assim: eu quero Jesus. Aquele homem se rendeu a Jesus. Quantos de nós às vezes falamos assim: botou na minha vaga no estacionamento, me causou prejuízo. E nós falamos assim: Senhor, pega um raio bem forte, uma coluna de fogo e manda fogo em cima. Quando na verdade Deus quer: salva ele, salva ele. Deus é um Deus de misericórdia. Deus quer usar a sua voz, Deus quer usar o seu testemunho, Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar o seu PGM, Deus quer usar a sua família, Deus quer usar a sua igreja. Vem ver. Você não foi chamado apenas para assistir a um culto, ao reino, você foi chamado para expandi-lo. O filho pródigo não é apenas uma parábola sobre um filho que voltou, é uma revelação do coração de Deus. Um pai que espera, um pai que procura, um pai que corre, um pai que abraça, um pai que restaura. Observe, o pai não perguntou: onde esteve meu filho?
O pai não perguntou quanto dinheiro você perdeu, não perguntou quantos erros cometeu, ele apenas o recebeu, porque a graça é maior que o passado obscuro de alguém. Esta parábola também nos faz refletir sobre algo muito sério. A eternidade é real, o céu é real e o inferno também é real. Jesus declarou em Mateus 25:46: e irão antes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Paulo escreveu: porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo. Imagina naquele grande dia, imagina estar diante do Senhor, imagina ver uma multidão entrando na vida eterna, mas imagina também olhar para o seu lado e perceber alguém da sua própria família indo para a condenação eterna. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um amigo querido, alguém que conviveu com você durante anos, alguém que trabalhou com você, alguém que se assentou à mesa com você, alguém que esteve perto de você e percebe que aquela pessoa ouviu claramente de seus lábios, não ouviu claramente dos seus lábios: Jesus te ama. Imagina só, naquele dia, no dia do juízo, um grupo é para salvação e outro é para condenação. E quando você olha para aquele grupo que é para condenação, e você olha e vê o seu pai, você vê sua mãe, você vê um amigo que você ama muito, que você diz assim: olha, por esse meu amigo eu tiro a minha roupa do corpo. Você não precisa tirar sua roupa do corpo, você precisa apresentar Jesus. Você precisa fazer um convite. Quem faz a obra é o Pai. Quem nunca ouviu um testemunho, olhar para o outro lado, nunca ouviu falar do que Deus fez na sua vida, nunca percebeu em sua vida a mensagem da cruz. Isso deve mexer profundamente conosco. Não é para gerar culpa, mas para gerar um despertar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11: sabemos o temor que se deve ter ao Senhor, persuadimos os homens. Jesus chorou em Jerusalém. Lucas 19:41: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Paulo chorava sobre os perdidos. Romanos capítulo 9, versículo 2: tenho grande tristeza e contínua dor no coração. A igreja primitiva entendia que vidas estavam em jogo, entendia que almas estavam em jogo, entendia que a eternidade estava em jogo. Por isso a pergunta não é apenas quantos perdidos existem lá fora. A pergunta é: quem da minha família ainda precisa conhecer Jesus? Quem dos meus amigos ainda precisa ouvir o Evangelho? Quem dos meus parentes ainda precisa ser alcançado por Jesus? Quem Deus está colocando hoje no meu coração? Porque talvez você seja a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. Talvez você seja a única voz que ela ouvirá. Talvez você seja a única ponte que Deus escolheu para usar e conduzi-la de volta para casa. O mesmo pai que esperou o filho pródigo continua esperando muitos filhos hoje. Se coloque de pé. E esse pai está esperando que nós venhamos trazer esses filhos. Aqui é o seu lugar de recomeçar. Recomeçar o quê? Recomeçar a sua missão. Pastor, mas já tem muita gente. Não é sobre ter muita gente. É sobre essas pessoas não irem para o inferno e a gente não fazer nada. Você já parou para pensar quem aqui tem um amigo que não é crente?
Você já falou de Cristo para ele? Quem aqui tem um familiar que não recebeu Jesus como Salvador? Você já falou de Jesus para essa pessoa? O Pai quer usar você. Pastor, como é que eu faço? Comece mandando uma mensagem de bom dia. Comece dando bom dia quando passar no caminho. Comece dizendo obrigado. Comece dizendo me perdoa, me desculpe. Comece dizendo Deus te abençoe. Comece dizendo eu estou orando por você. Olha, comece dizendo conte com as minhas orações. Olha, comece dizendo você não está sozinho. Comece dizendo vamos lá, olha, tem uma palavra para você. A casa está cheia, mas Deus ainda quer mais. E não é sobre muro, não é sobre número, é sobre não deixar essas pessoas irem para o inferno. Pastor, eu quero abençoar os outros. Mais do que você dar uma cesta básica, mais do que você dar um agasalho, mais do que qualquer outra coisa mundana e terrena, é você apresentar o Cristo, aquele que salva, aquele que livra o homem, sabe, da condenação eterna.